poder público gasta 11 milhões de reais por ano para manter a Câmara de Vereadores de Rio Branco. Gasto que deveria ser revertido em benefícios à população. Mas não é bem assim. Um levantamento mostra que na legislatura passada, os projetos de lei dos parlamentares se transformaram em leis invisíveis. Existem, mas não são respeitadas e muito menos fiscalizadas. Um levantamento feito na última legislatura mostra que nos 4 anos, entre 2005 e 2008, foram aprovados 464 projetos na Câmara de Rio Branco. Desse total, 168 eram matérias enviadas pela Prefeitura. Nas contas finais, os vereadores conseguiram aprovação em 335 projetos. Só que tem um detalhe, 192 deles eram criação de datas, títulos a moradores, utilidade pública a alguma entidade. Projetos mesmo, só 27. E alguns eram modificações na lei orgânica. Dos 464 projetos aprovados na Câmara, poucos interessavam a população. Para piorar, das leis que sobraram, elas não têm aplicabilidade. Existem no papel e não são cumpridas. A principal delas é a lei das filas nos bancos. A norma determina até o fechamento da agência se a pessoa passar acima dos 30 minutos para ser atendida. A Prefeitura nem a Câmara fiscalizam e os bancos fazem o que querem. Outra lei municipal determina que cadeiras de rodas sejam colocadas nas portas dos bancos, para que os deficientes não tenham dificuldade de acesso. Alguém já viu essa cadeira? Quem sofre com o não cumprimento é a população, não é verdade? E eles contam com a gente, já que elegeram nós como os representantes. A lista de leis invisíveis é extensa. Em 2005, foi aprovada e sancionada a norma que obriga todo o comércio a colocar o número do PROCON em local visível. Bares, lanchonetes e restaurantes devem exibir o da vigilância sanitária. Nas escolas, deve ser realizado um seminário antidrogas no início de cada ano. Também não é obedecido. Assim como a doação de árvores para crianças matriculadas na primeira série. No transporte coletivo, existe uma série de irregularidades. São poucos os ônibus com elevadores para cadeirantes. Nos coletivos de periferia, a acessibilidade não é garantida, mas a lei existe. Assim como na parte traseira do ônibus, deve ter o número do Disque Denúncia contra a Violência. Tem várias outras mensagens, menos a exigida por lei. Essas são as normas que criaram polêmica, gastaram tempo e dinheiro e que estão servindo de enfeite. Se a produção na Câmara anda pequena, os vereadores têm uma válvula de escape. É que muitas matérias foram aprovadas na casa, mas quando chegaram na Prefeitura foram vetadas. Muitas eram importantes para a cidade, ficaram arquivadas e os vereadores não receberam explicações. Conheça algumas leis que nasceram e morreram na Câmara, que obriga que receitas médicas sejam digitadas, que os vereadores tenham acesso a documentos da Prefeitura, o super sopão na periferia, construção de banheiros públicos, que a população tenha acesso à lista de medicamentos dos postos e centros de saúde, e que a Câmara decida sobre o valor da tarifa dos ônibus, e multa para quem jogasse pneu usado na rua ou deixasse em terrenos. Quando a Prefeitura veta algumas leis que não têm ilegalidade, não é inconstitucional, ela está prejudicando o trabalho do vereador. Sem a aplicabilidade das leis aprovadas na Câmara, é como se o poder não existisse. Não faz sentido se gastar 11 milhões de reais por ano para manter a Câmara, se as decisões dos vereadores se perdem no meio de papéis. Falta também os parlamentares começarem a fazer o seu papel de fiscalizador.